E falar em incentivo, eu quero agradecer ao prefeito Jurandir, que nos proporcionou aquela academia, e antes de Merri ir para o Campeonato Brasileiro, já treinou em tatame, que aqui em Itaperoá não tinha tatame, a gente lutou há tanto tempo e não teve, mas Jurandir já proporcionou essa melhor qualidade da prática do esporte, né? E está com a turma de karatê, e logo que antes de inaugurar a academia, nós já participamos, nós já inauguramos esse tatame. Então, quero te agradecer, Jurandir, Jurandir é uma pessoa muito sensível, né? Que essa sensibilidade ele leve a refletir a todas as suas ações, que eu considero Jurandir como, no primeiro ano, e aí eu tenho que avaliar o primeiro ano, não é nem o primeiro ano, os primeiros 11 meses, o melhor prefeito da história de Itaperoá nesse primeiro ano, porque todos encontram muita dificuldade, mas ele conseguiu funcionar tudo, pegou a época mais difícil da história de Itaperoá, certo? Pegou a época mais difícil e conseguiu fazer obras em todo o canto. Tem alguma, digamos assim, alguma classe que está havendo pequenos atritos que podem ser resolvidos com conversa e devem ser resolvidos. Devem conversar. E nós esperamos que as pessoas que estejam perto do prefeito, as pessoas que estejam perto dos funcionários da saúde, sejam despojadas de qualquer interesses. Porque eu estou dizendo aqui, e ninguém me pediu para dizer de maneira alguma, porque eu tenho certeza que por trás de uma discórdia tem alguém maior, alguém grandioso, que quer dizer grande, que está torcendo para o governo Jurandir se dar mal, para voltar à cena. Mas isso não vai acontecer de maneira alguma. Nós que somos amigos de Jurandir, nós que gostamos de Itaperoá, vamos conversar com ele, eu já conversei também, vamos o pessoal da saúde, o pessoal da zona rural, vamos conversar com o prefeito Jurandir, porque ele sempre se colocou à disposição da sociedade, para que a gente chegue num denominador comum. Então, no universo de várias secretarias, de 13 secretarias, é normal que tenha problema é normal, né? E aí, uma parte tem que recuar quando está errado. Não tem problema, através da conversa. Não tem problema você ser humilde de maneira alguma. Ou a parte, digamos assim, que discorda, ou administrador. Não tem problema. Jurandir sabe que quando foi para decidir a questão da água do Mucutu aqui em Itaperoá, ele colocou o povo foi para a rádio e ele ficou a favor do povo. E não tem problema se um ou outro errou, e eu não considero erro, desviou a rota, porque é normal. Quantos problemas não teve no governo Lula, no governo Fernando Henrique, no governo Ricardo Coutinho, nos outros governos? Agora, Jurandir, tem uma diferença. No primeiro ano, foi o prefeito que mais trabalhou na história dessa cidade. E essa história ela não deve se apagar. Agora, digo aqui de pronto, Jurandir, tem gente metido a grande no seu governo, doido para voltar para a política por cima e que seu governo queira se dar mal. Certo? Torcendo para o governo se dar mal. Andando de esquina em esquina, de bar em bar aí, falando do seu governo, no Sítio Mineiro da Volta, dizendo que fez tudo. Não, este é o momento de dizer, nós vamos fazer, nós, segunda pessoa do plural, nós vamos fazer, nós vamos continuar fazendo, mas aí, querer, porque para o ano é um ano político, querer que o seu colega se dê mal, porque tomou uma posição para que venha água para Itaperoá,
deu trânsito em todas as ruas desta cidade, que era cheia de pedra, que vários requerimentos, tem mais de 50 requerimentos naquela Câmara para tirar as pedras do meio da rua, para dar fluidez, e nunca foram. E Jurandir chamou a máquina e disse aqui, toda a rua de Itaperoá, determinou, tem que ter fluxo de carro, e trabalhou, e pagou em dia, e está pagando em dia, é um cara sério, não é? Está dando assistência à zona rural. Não é um problema que nós vamos conversar. Pessoal da zona rural, das associações, vamos chamar o prefeito Jurandir para conversar? Médicos, vamos ter sensibilidade. Vamos também deixar de muitos rancores, como se fossem os donos da história. Não são os médicos, não. Tá certo? Algumas pessoas que estão contra, porque estão sendo monitorados por chefe político, que eu tenho certeza, Jurandir, que perto de vocês, né, perto de você tem pessoas sérias, pessoas seríssimas, porque eu convivo com ele, mas tem pessoas que querem que o seu governo dê mal, está sendo monitorado por questões políticas. Nós vemos que tem aquelas pessoas independentes, são poucos, 2 ou 3 pessoas perto de você, mas também tem aquelas pessoas que querem que o seu governo se dê mal, porque você é um trabalhador, porque você é uma pessoa que partiu do povo. E se você fez sucesso como pessoa, como comerciante nesta cidade, você é digno para fazer sucesso como administrador. E tenha cuidado, porque vão querer voltar por cima, em cima das suas desgraças, querendo que você se desgrace politicamente. E você tem uma característica de trabalhador. E quem tem característica de trabalhador não deve ser injustiçado de maneira alguma. Estamos próximos a você. Não queremos benefício de maneira alguma, certo? Não queremos chantageá-lo de maneira alguma, mas tem gente que está próximo de você e que buracos deixou na cidade, certo? Você está enfrentando muita dificuldade e você é digno, você não quer falar, mas deixou muito buraco nessa cidade também. Apesar de ter sido um grande administrador, mas deixou dificuldades para você. E você não pode, de maneira alguma, se submeter a isso. Você tem que analisar tudo que você assina. Você tem que analisar tudo que você faz. Você tem que conversar com o pobre, com o povo. Você tem que conversar com o povo, ouvir o povo. E se tiver que manter a palavra, mantenha. E agora, se tiver que recuar, recue. Porque você é uma pessoa digna. E hoje em dia o inferno está cheio de pessoas competentes. O inferno está cheio de pessoas insubstituíveis, achando que sem eles você não vai fazer uma boa administração. Você pode, tem muita assessoria boa em todo canto, apesar de você ter grande assessor perto de você. E eu quero mandar um abraço aqui, ao nosso advogado, que tanto nos tem orientado para o bem. Mas você tem pessoas que não querem o seu bem e que estão fazendo jogo por trás com você. De maneira alguma. Você é uma pessoa digna, você é uma pessoa séria, não é para estar nas esquinas, os seus nomes nas esquinas, nas ruas, um trabalhador que teve empresas que fez sucesso, que dá emprego em Itaperoá. Porque eu vejo a satisfação das pessoas que trabalham com você, uma pessoa que trabalha em dia. E não precisa Câmara não, para Salomão defender o governo, defender uma pessoa séria não. E nem precisa Câmara para Salomão acusar e denunciar o mal que alguém está fazendo não. Mas esse é o nosso papel. Admite se eu não disser a verdade que eu vi. E você merece. Você é o maior prefeito da história de Itaperoá nos primeiros 11 meses. Itaperoá reconhece isso. Então conversem. Eu faço um apelo aqui à zona rural. As associações. Coloque seus sentimentos. Chame Jurandir. Né? E depois fique de frente com os funcionários que estão indignados com alguma coisa, isoladamente. Nós temos 3 secretarias, estamos tendo problema em uma. Talvez em uma secretaria ou 2, somente. Chame a presidência de associações, converse com o povo. E você, Jurandir, se tiver que recuar, recue. Se tiver que avançar, avance. Mas continue sendo essa pessoa digna. E tenha cuidado, porque tem pessoas que estão sendo uma de bonzinho, um acaba dizendo, mas fulano era bom, mas ciclano era bom, certo? Mas fulano está por trás querendo que o seu governo se dê mal. Não vá cair nisso de maneira alguma. E eu tenho a coragem de dizer aqui, porque eu sou independente. Eu tenho a coragem de dizer isso aqui. E confio no seu governo, confio na sua pessoa, confio no seu trabalho. E você é um jovem que já aprendeu o caminho de Brasília muitas vezes, sem estar ancorado em A ou B ou C,
certo? Agora, tem gente querendo que você dê um deslize para poder estar por trás para reprovar suas contas. Tenha cuidado nas suas contas, porque hoje nós temos tribunais de exceções. Tribunais que, através de amizade, de poderosos, entre aspas, reprovam as contas para os poderosos se dar bem no futuro. Tenha muito cuidado. Eu tenho a coragem de dizer, e não peço segredo de maneira alguma, tenho a coragem de dizer isso aqui. Tenha cuidado, porque algumas pessoas que estão perto de você, estão querendo que você se dá mal, para ele se dar bem. Muito obrigado, Luciano. Desculpa o desabafo, mas passei muito tempo analisando tudo isso. Passei 2 meses sem vir nessa rádio, mas o que eu vejo é querendo pegar um grande governo e colocar na lata do lixo para poder não ficar no poder, para poder voltar ao poder, para poder... Não, Taperoá não precisa de poderosos, Taperoá precisa de poderosos, Taperoá de pessoas sérias, de trabalhadores, Taperoá precisa de pessoas sérias que trabalhem por ela, que se unam. Está na hora dos ex todinho de Itaperoá, desde a época de sua história, que estão vivos, e dos atuais, da juventude, se unir para trabalhar por esta cidade. Itaperoá não pode ficar refém de um jogo político desonesto, né? Porque para o ano vai ter política e eu vou apresentar o deputado tal, vou apresentar tal governador e Jurandir vai apresentar outro. Jurandir está com o Ricardo, porque vai trazer água no Mucutu, porque trouxe os ônibus para Taperoá, porque trouxe as máquinas para Taperoá, porque ouviu Taperoá. Está por isso. Então ele não pode pagar um preço, ele não pode, porque está com o governador, ele não pode pagar o preço de maneira alguma. Quem não for a favor de Taperoá, se Ricardo trabalhou, porque eu criticava muito aqui, porque o ex-governo não trabalhava. Governador da Paraíba, e se Ricardo trabalhou para Taperoá, nós temos que nos render e dar o apoio necessário a ele. Então, Jurandir, erga a cabeça, tenha consciência nas suas formas de agir e esteja junto do povo, não importa se tiver que recuar, porque eu acho que em certo momento nós devemos recuar, mas devemos recuar para estar próximo do povo. Próximo do povo. Ouça a zona rural. Vá a Quixaba, vá ouvir Dona Maria Assunção com todo o seu povo. Vá ouvir a associação da Quixaba. Vá ao Mineiro, vá ouvir a associação do Mineiro. Vá à marcação, vá ouvir Dedé com todo o seu povo lá na marcação. E depois faça uma análise. Se tiver que recuar, recue. Porque Jesus Cristo foi uma das pessoas, foi um ser humano, né? Foi um ser que teve a humildade, né? Teve a humildade que deu seu próprio corpo para fazer o que fizeram, para ser pregado na cruz por causa da humildade. Tenha essa humildade. E alguém que tenha perto de você que dizer que não recue, só se você estiver certo, mas se você estiver errado, tenha humildade para recuar. Mas também tenha humildade, tenha capacidade para saber quem está próximo de você. Tem gente dizendo aí que se fulano não voltar para a saúde nunca vai dar certo, e é a assessora sua, certo? E isso não pode acontecer de maneira alguma. Se nós estamos no governo, é para lutar por ele, pegar minha capacidade e lutar por ele. E você é uma pessoa séria, trabalhadora, digna, honesta. E repito aqui, da história de Taperoá, nos 11 primeiros meses, foi o prefeito mais trabalhador, e continue assim. Mas recue na hora que tiver que recuar e avance na hora que tem que avançar. Muito obrigado, Luciano, a você. Desculpa esse desabafo, porque tem gente querendo voltar ao poder, massacrando por trás e dando uma de bonzinho para prejudicar a ação administrativa.